Olá, vamos iniciar nossa aula de história? Pois bem, hoje nós falaremos um pouco sobre a história em construção. E quando a gente fala em construção, acredito que já vem na mente de vocês transformação, né? Mudança. E é isso mesmo. A história ela não é fixa. Ela pode ser mudada ao longo do tempo através de estudos. Muitas coisas, por exemplo, que eu aprendi na primeira faculdade até então eram totalmente corretas, eu aprendi, naquele momento era correto, mas com o passar dos anos, ao longo de novos estudos, foi descoberto que certas coisas que eu aprendi naquela época não são mais consideradas corretas. E se eu não continuar estudando, o que é que vai acontecer? Eu vou continuar com aquela coisa errada, repassando o errado. Então é importante que a gente sempre procure ler, procure descobrir as mudanças ocorridas na história, em todas as áreas de conhecimento. Então, isso acontece em português, isso acontece em biologia, ciências, isso acontece em história, enfim, acontece em todas as disciplinas, porque o aprendizado está em constante transformação. Então, à medida que novos conhecimentos são agregados, então muita coisa pode ser transformada. Na aula de hoje, quando vocês começarem a ler, vocês irão descobrir algumas curiosidades a respeito de Dom Pedro. Algumas coisas que até certo tempo era considerado verídico e através de estudos foi descoberto que aquilo não era totalmente verídico ou que não aconteceu de fato. Vou citar um caso. A questão da Dona Leopoldina, a esposa de Dom Pedro. É, Foi constatado até certo tempo que ela teria quebrado o fêmur por causa de complicações, ela haveria falecido e que Dom Pedro teria sido o culpado dessa queda. E depois de certo tempo de estudos, escavações, foi constatado, de fato, que Dona Leopoldina nunca havia quebrado o fêmur. Portanto, Dom Pedro não era o culpado da morte dela. Perceberam como a história pode mudar? Então, isso pode mudar através de estudos. Os arqueólogos são as pessoas responsáveis por muitas descobertas no ramo da história. Então, através de escavações, de examinação minúscula de pequenos objetos, de escritas, enfim, essas pessoas são altamente importantes para que a gente possa agregar o que nós já sabemos ou até mesmo desfazer certas coisas que nós aprendemos que eram totalmente corretas. Volto a dizer, por isso a importância de sempre procurarmos estudar sempre mais. Então, vocês estão agora no início dos estudos, então o que é que vocês devem fazer? Sempre procurar novos conhecimentos. Isso é muito importante. Aí, quando vocês derem uma lida direitinho no assunto, eu apenas dei um esboço do que se trata, e vocês irão responder duas questões. A primeira está perguntando o seguinte: por que o que sabemos atualmente sobre a história do nosso país pode mudar no futuro? Algumas coisas novas podem ser descobertas, não é verdade? Então, vocês irão, diante do que eu falei, com o que vocês leram, vocês irão formular essa resposta. Vocês acham que a história pode ser mudada? Através de que pode ser mudada? Quem são as pessoas responsáveis por trazer as evidências concretas que isso muda? E a segunda questão: qual foi a descoberta da arqueóloga Valdirene do Carmo Ambiel que modificou a narrativa histórica brasileira? É o que eu falei sobre o caso da Dona Leopoldina. Vocês irão responder basicamente isso, que até então acreditava-se que teria sido um acidente causado por Dom Pedro e que, na realidade, depois de descobertas, foi constatado que Dona Leopoldina nunca havia quebrado o fêmur. Então, a partir da leitura, vocês irão formular a resposta bem direitinho, tá ok? Então, boa aula, bom estudo, bom aprendizado.